Oi, amigos, como vocês estão? Meu armazenamento tá em 85 gigas utilizados e eu espero que esse vídeo saia. Vamos ver, senão é desistência. Vamos falar de tudo que eu li no mês de janeiro. Vou tentar ser breve sobre cada coisa e depois vou mostrar também rapidinho as últimas coisas ali de dezembro e janeiro que chegou ou que eu comprei e ganhei. Comecei o ano com Mesmo Rio, da Elisama Santos. Esse aqui é um livro contemporâneo nacional e ele vai falar muito a respeito do tratamento entre pais e filhos e de como os filhos crescem e são tratados de formas distintas, mesmo tendo tido a mesma espécie de criação, né? Os mesmos pais e mães, mas o quanto existe diferenciação entre essas crianças. E aí aqui a gente vai acompanhar a história dos três irmãos, a Rita, a Marília e o Lucas, e tudo que o passado diz respeito a eles, de como eles aprenderam a viver e a lidar com esse tipo de tratamento. A Rita, que é a caçula, ela é a criança que mais sofre, então ela é muito maltratada pela mãe. A gente tem um viés dos pais também, um capítulo dedicado a cada um deles, de como foi a vida, como foi chegar até ali, e a gente percebe o quanto a mãe não queria esse terceiro filho, porque era um momento de redescoberta, de tentar retornar ao mercado de trabalho, sendo uma mulher preta, que já foi sempre menosprezada, sabe? E aí vem a terceira gravidez e ela sabe que isso se torna impossível, então ela começa a jogar tudo em cima da Rita como forma de reconforto. É super pesado, muito bonito, adorei a escrita da Elisama e primeiro livro do meu desafio de 12 livros para 2026. E aí eu li também Amor Eterno, volume 1, uma história em quadrinho do Tom King e Elsa Charretier, e tem as cores do Matt Hollingsworth que fazem toda a diferença para essa história aqui. Esse é um quadrinho de ação, divertido, engraçado, que vai contar a história da Joan. Ela é uma mulher normal ali, numas décadas passadas, séculos passados, e aí ela tá num relacionamento e quando ela vai se declarar pro parceiro dela, vai dispor do fato de que eles vão casar e ficar juntos, ela acorda em uma outra realidade, num outro espaço-tempo, uma outra dimensão, onde ela tem um outro relacionamento com outra pessoa e vive uma outra existência. Então, a gente nota esse padrão de que toda vez que a Joan vai se declarar, vai viver esse amor, acaba que ela troca de vida, e aí com isso ela decide então quebrar os paradigmas e não ir mais por este caminho, mas as coisas não funcionam tão bem assim, porque daí surge um cowboy mascarado que toda vez que a Joan tenta fugir, ele vai lá e mata ela. Gente, isso aqui é um sabor maravilhoso, eu amei muito essa história em quadrinho, eu sentei e só parei de ler quando terminei a última página. Ela é muito, muito ágil, curiosa e tu vai querer saber até a última página. É maravilhoso, eu tô muito ansiosa pra continuação. Esse é da Taverna do Rei e amei. Ele conta muito sobre viagem no tempo, vai tendo uns plot twists, umas reviravoltas muito malucas, assim, só lendo pra ver. Roses and Guns, do Gabi Arraes, com o Thiago Ossos Tortos. Esse é publicado da RQT Comics, uma editora que o próprio Gabi Arraes comanda, se eu não me engano. E aí aqui a gente tem uma espécie de gibi podre. Eu não denominaria ele assim, tá? Pra mim, ele quer botar o pezinho ali no gibi podre, mas não é o que é. Mas é uma história que vai misturar ali 3 vínculos. A gente tem adolescentes vagabundeando o dia todo e eles querem, porque querem, assaltar uma videolocadora. E aí a gente vai vendo as motivações por trás disso. A gente tem também o viés da prostituição, seja de mulheres cis ou mulheres trans que se vendem nessa rua. E aí a gente tem também os milicianos e o filho de um miliciano que acabou de se formar na academia de polícia e ele parece bonzinho, não sabe nada sobre essa vida de corrupção que o pai dele fazia.
só que rapidinho ele se torna um cretino. Então aqui a gente vai acompanhar o desenvolver dessas 3 narrativas em paralelo até que elas se juntam todas ali em uma finalização. Eu gostei, tá? Gostei da arte, gostei da narrativa também. Eu realmente só acho que ele ficou no seguro, assim. Mas é bem interessante. Eloquência, tirinhas para se estressar com calma, da Elo D'Angelo, uma publicação da Conrad. É o mais recente trabalho da Elo compilado aqui. E aqui a gente vai acompanhar uma sequência de tirinhas sobre diferentes aspectos que a Elo trabalha. Então tem sobre feminismo, trabalho, outras coisinhas, política e autoestima. Um compilado super conhecido já do tipo de trabalho que a Elo realiza. E aqui eu achei muito divertido a forma como a Elo ela consegue sempre trazer o humor em meio à realidade e vivências que tiram a nossa paz, e eu acho isso incrível. É também uma ótima compilação aqui, vai falar sobre temas pertinentes, mas dessa forma leve e engraçada, e realmente é para se estressar com calma, porque tu vai ficar estressado, mas é levezinho, entendeu? A Elo não vai com os 2 pés na porta. Li também A Vegetariana, da Han Kang, este aqui é da Todavia, e assim, ele só não tá marcado porque ele é empréstimo da biblioteca do meu trabalho. E, gente, que sabor! Que sabor estranho, agridoce, incômodo demais. É uma leitura muito incômoda e explícita. E é maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Eu não tava planejando ler este livro recentemente, mas aconteceu e aí foi incrível. Isso aqui vai misturar ali uma questão, tem uma sensualidade, uma coisa meio erótica, mas é muito mais esquisito do que isso. E aí aqui a gente vai acompanhar uma narrativa em 3 partes pela visão do cunhado, do marido e da irmã da personagem principal, que é a Young-hee. A Young-hee, um dia ela acorda tendo um pesadelo num bosque sobre pessoas mortas, corpos, cabeças, sangue. Ela começa a ver tudo isso e ela associa a figura da carne. Então, a carne para consumo. E isso começa a consumir muito dela, e aí ela resolve então virar a vegetariana. Mas é muito além da questão alimentar. Ela vai no âmago da personagem e isso transforma ela em uma pessoa muito, muito estranha e desconexa com elementos da realidade. E aí a gente vai acompanhar, então, essa obra por 3 personagens ali que fazem parte da dinâmica familiar da Young-hee. E, nossa, é muito estranho, mas é muito, muito incrível. Amei. Isso aqui tá aparecendo até um vídeo do TikTok, né? Porque eu tô tentando falar bem rápido, que é pra não acabar o espaço do telefone. Mas, qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo separado pra algum que vocês tenham mais interesse em uma resenha completa. Última Chamada para Deixar a Terra, do Cássio Ribeiro. Essa é uma publicação independente. Essa capa aqui, muito aesthetic, maravilhosa. E aqui a gente tem um gibi que, pra mim, ele é muito característico mangá. Ele lembra muito a quadrinização de mangás que a gente tá acostumado, principalmente Inyo Asano, tá? Toda vez que eu vejo essas imagens, eu lembro muito do Inyo, da forma como ele retrata os personagens, os rostos e expressões. E aqui o Cássio Ribeiro, ele traz uma atmosfera muito legal, que vai falar ali sobre um grupo de 3 amigos numa cidadezinha pequena, e um deles avista uma espécie de alienígena, é o que eles consideram na época, e aí eles tiram uma foto borrada, fica... isso se torna um hype ali na cidade, é uma cidade pequena, então ela se alimenta muito dessa mística. E aí, anos depois, eles se reúnem de volta nessa cidade, já vivendo uma vida paralela ali. 2 deles têm um relacionamento, o terceiro ficou esquecido, continua na cidade, vivendo com a família, enfim. E aí a gente vai ver como eles reagem a esse reencontro e todas as coisas por trás. Tipo assim, é um quadrinho engraçado, ele tem elementos ali, mas ele é muito... ele vai te cutucar, sabe? Porque
da mesma forma que o Inyo Asano faz isso, ele traz muito essa questão de existencialismo, esse pertencimento, o fato de eles quererem ser invisíveis aqui e de como isso vai escalonando até que chega no ápice e acontece ali um clímax final. E eu gostei bastante desse quadrinho, me surpreendeu. Tem também uma seita mística, tá? É uma espécie de seita religiosa onde eles imaginam que alienígenas são o nosso ser superior e que somente as pessoas que acreditarem e que forem benevolentes e bem vistas, elas vão ser arrematadas da Terra para o verdadeiro lar e lá se encontrar o grande amor. Então a gente vai ter também esse elemento místico. E em meio a isso, muito, muito existencialismo. E tipo assim, quem sou eu? Crônicas da Província, do Vander Antunes com Mozart Couto. Essa aqui é uma compilação da Ultimato do Bacon com a Trem Fantasma. E nossa, eu amei. Amei, amei, amei. Eu já tinha lido outro trabalho do Vander, que eu sou apaixonada também, que era o Odisseia de Gonçalo Bombom. Mas aqui ele volta... E volta muito, muito bem com o que se tornou um dos meus quadrinhos o preferido dele, tá? Aqui a gente vai acompanhar uma narrativa de muita vingança, crueldade e distinção sobre os tempos ali do coronelismo, onde quem mandava no Brasil, né, num sertão afastado, era os requintes de coronéis e seus capangas e todas as crueldades que eles faziam em torno disso. Então aqui é uma narrativa de vingança sobre uma coisa que aconteceu lá no passado e depois retoma então para esse movimento de vingança. E tem bastante violência e muita, muita realidade. É maravilhoso, eu amei isso aqui. Um quadrinho que me surpreendeu demais, Dissociação, do Caio Zero, uma publicação da Ultimato do Bacon. E assim, cara, como eu gostei disso e cada vez eu penso e amo mais e mais. Eu falei dele na Gibisfera, inclusive, para quem quiser assistir, vou deixar o link aqui embaixo. E aqui, o Caio Zero, ele traz uma narrativa de horror, tá? É horror negro, um thriller psicológico que vai misturar elementos de ficção científica. Então a gente tem uma narrativa onde crianças negras são marginalizadas e desaparecem, e aí a gente tem um sistema de controle dentro desta cidade, onde coisas muito estranhas começam a acontecer, porque o objetivo disso tudo é o apagamento histórico, familiar e de memórias dentre essas pessoas desaparecidas, porque elas não existem e elas não importam ao sistema. Então a gente vai acompanhar a Marta, que é a mãe de uma dessas crianças, com essa questão sci-fi, onde um dia ela acorda com um zumbido muito grande no ouvido e ela sabe que tem alguma coisa faltando, alguma parte faltando dela, dentro dela, e ela não faz ideia do que é. E ela começa a ver vultos e aparições de uma criança ali sem rosto, e aí isso consome ela até que ela vá procurar adiante o que tá acontecendo. É assim, bizarro, muito, muito legal. Tem bastante referência de Corra, do Jordan Peele, e me lembrou também ali a questão de thriller social do Nascida de Parto Normal, um quadrinho do De Leon Stu que eu amo. Aí eu li também meu primeiro clássico, e eu já comecei com um clássico brasileiro, e não apenas isso, um clássico regional, né, já que é de um escritor gaúcho, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Essa aqui é uma publicação da Companhia de Bolso, e assim, tá pouco marcado. Ai, gente, como eu amei, 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 amei. Isso aqui, primeiramente, é uma grande farofa, muito farofento, é assim, fofocaiada de velho, é muito engraçado, tá? Muitas cenas de humor escrachado, a linguagem do Érico é super fluida, super tranquila, tem 500 páginas isso aqui, e eu estive absorta e completamente intrigada e conectada nessa história do início ao fim, eu amei demais. A gente vai ver aqui uma história fictícia da cidade de Antares, que seria ali entre o Uruguai, São Borja, numa região ali mais divisa de estados do Rio Grande do Sul. E aí, cidade de Antares é uma cidade governada também pelo coronelismo,
entre os campolargos e os vacarianos. A gente tem essa dupla extremamente rival de início e por séculos foi assim, com muita matança, muita maldade entre elas. E aí, até que nas décadas ali de 20 até 60, elas já são família. Já se gostam, já conversam e são amigos. E aí, a gente vai ver isso aqui dividido em duas partes. A primeira, que é Antares, uma narrativa muito, muito política a respeito dessa que é uma cidade fictícia, mas que vai trazer todos os elementos da época política no Brasil. Então, a gente tem a ascensão do Getúlio Vargas, Jango Goulart, tudo, golpe militar, enfim, a questão ali dos comunistas, né, o ódio aos comunistas, aos vermelhos, questão de armamento, militarismo, Estados Unidos. Então, isso aqui, a primeira parte é muito, muito, muito densa e política, mas engraçada e incrível igualmente. E aí a gente tem a segunda história, que é a chave de ouro, que é a parte do incidente em Antares. O que é o incidente? Em meio a uma greve trabalhista ali de operários, isso na década de 63, 7 mortos morreram do nada na cidade ao longo do dia. E aí, por conta da greve, eles não podem ser enterrados e sepultados. E aí eles simplesmente se levantam, vão pro coreto da praça e ficam lá até reivindicar os seus direitos. E aí acontece uma lavação de roupa suja, assim, maravilhoso. Eu adorei a escrita do Érico, como eu disse, não é nada difícil, acho que é incrível para quem quer começar. E inclusive, essa aqui, primeira história com zumbis da literatura brasileira, perfeito. Diários Metropolitanos, esse aqui é um compilado de coletâneas que tem Érico Noronha, Felipe Vecchi, Gabriel Andrade, Gabriel Bulbo, Sara Scan, Ruela, talvez, a letra é meio difícil, e o Wender Zanon, é da editora Hipotética, tá? E aí aqui a gente vai acompanhar uma narrativa sobre cidades da região metropolitana de Porto Alegre, mas apenas as cidades que se entrelaçam por meio da linha do trem, tá? Então a gente vai ter ali de Novo Hamburgo até a chegada em Canoas, Anchieta ali, indo para Porto Alegre. E é um compilado de contos, então tem partes que eu considerei melhores, outras nem tanto, mas é um quadrinho, assim, de início confuso, ele me deixou meio, o que será que eu tô lendo? Eu não sei se eu sei explicar isso, mas ele tem momentos existencialistas, de identidade também, de gênero, cultural, amizade, relacionamentos, ele vai trilhando todos esses caminhos em cenário de fundo, essas cidades que são muito escondidas ali da questão histórica. Então, eu gostei, mas não amei nem perto disso, mas foi interessante a leitura de alguns contos aqui. E aí, para finalizar janeiro, eu peguei este tijolo imenso, Undertaker, da editora Pipoque Nanquim. Esse aqui é do Ralph Meyer, com a arte do Javier Dorison, ou ao contrário, eu acho que o Dorison é o roteirista, enfim. E cores da Caroline Delaby, e assim, as cores, um desbunde incrível, um primor. E, gente, isso aqui é o quê? O suco do faroeste moderno. Então, a gente vai ter aqui uma narrativa de um coveiro, né? Um papa defunto, eles chamam assim, que é o Undertaker, o nome dele é Jonas Crow. E aí ele vai, nesse século, onde eles estão vinculados, é aqui, ainda aquela fase em que os trens ainda não estão ativos, e aí é muito utilizado as diligências a cavalos, enfim, né? E o Jonas Crow, então, ele vai seguindo o caminho e coletando os corpos para que ele faça devidamente o enterro, conforme ele foi solicitado. Porém, ele tem um passado, é óbvio. Ele é muito debochado, ele é muito engraçado. E aí, coisas vão acontecer no caminho dele e ele vai pegar ali 2 companhias também muito inusitadas. E eu amei, tá? Gostei muito, muito mesmo.
E assim, eu sei que tem sido feito outros álbuns, mas pra mim isso aqui tá encerrado. Eu gostei demais, eu adoro histórias com finais abertos e acho que o Undertaker aqui ele termina já de uma forma muito, muito boa, então não precisaria ter novas aventuras. É um pouco repetitivo, sim, porque são histórias compiladas, né? Elas têm uma ordem cronológica, assim, uma se liga com a outra. E aí, lendo tudo de uma vez só, ela pode ficar meio repetitiva. Mas não deixa a desejar, é engraçado. Tem aquelas tramas clássicas, mas a gente tem personagens muito bem desenvolvidos. E esse é o ouro de Undertaker. E eu gostei muito, muito. E é isso. Agora eu vou mostrar rapidinho meus últimos mimos, tá? Eu já tinha mostrado no vídeo sobre a CCXP que eu ganhei Dom Casmurro, Dom Machado de Assis, essa edição muito linda da Antofágica. E aí, então, eu fui atrás do irmão dele, que eu estou muito ansiosa para ler, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do Machado de Assis. Então, assim, lindo, maravilhoso. Tô na minha fase clássicos, tentando, né, entrar ali. O Hiperfox tá nela no momento. E essas edições da Antofágica, Maria, tô muito apaixonada. Nesta mesma vibe, que eu quero ler agora em fevereiro, nós temos O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu tô muito ansiosa para ler isso aqui, tô com um pouquinho de medo, mas eu quero muito, tanto pela adaptação quanto para conhecer essa história, que eu espero amar e que se torne uma, assim, maravilhosa da minha vida. E sempre achei essa capa feia, tá? Mas eu não sei, tendo outros aqui da Antofágica, eu comecei a achar que, é bonita sim, tem um charme, então, amei. Ganhei de Natal Ninféias Negras, da Cassie Comics, e eu tô muito ansiosa pra ler, mas ao mesmo tempo eu estou postergando esse momento, porque eu acho que vai ser muito, muito bom. E aí eu tô tipo assim, gente, uma doideira da minha cabeça, tá, gente? Mas eu tô tipo assim, cara, estamos em janeiro, como que eu já vou ler só coisas maravilhosas em janeiro, entendeu? Aí eu entrei nisso, ainda não li, mas eu quero muito. Ganhei também Hideshi Hino, Pesadelos Completos. Esse aqui é da Dark Side, tá muito bonita a edição também, amei. E esse aqui é aquele clássico terrorzinho, um compilado aqui de contos, que eu espero amar muito e especial pro Halloween. Aí a gente fez Amigo Secreto do Yellow, foi maravilhoso. E quem me tirou foi a Monique, folheando HQs, a minha amiga que eu amo mais que tudo. E ela me deu Ellen the Windor, que é do Tom King, Bilks Evely e do Matheus Lopes, uma HQ da editora Suma. E, gente, eu tô muito ansiosa pra ler. Também tá indo daquele mesmo mal ali, de tipo, como que eu vou ler coisas tão maravilhosas. Mas, em março, a gente vai fazer no Yellow um clube de leitura, então eu vou ler. E é muito lindo. Quero muito. Aí, na minha coleçãozinha antofágica também, a gente tem duas coisas muito mimosas, tá? Que são pequenininhas e é a edição de Noites Brancas, do Dostoiévski. E, cara, essa aqui é a edição mais linda do planeta Terra. E ela é pituquinha, assim, da Antofágica, em capa dura e tal. Muito, muito linda. Fui no inferno buscar e consegui. E outra que eu fui juntamente no inferno, essas duas eu consegui nas livrarias Leitura, foi A Metamorfose do Franz Kafka. Não apenas isso, mas é claro, com as ilustrações do meu quadrinista favorito no mundo inteiro, Lourenço Mutarelli. Então tinha que ser essa edição para eu ler A Metamorfose. Aí eu ganhei de aniversário 3 presentes maravilhosos. Um deles que eu amei, do Gabriel. Inclusive, ele tem canal aqui no YouTube, conteúdo no Instagram também, que é o Recomendo Ler. Ele me enviou Obra-Prima Ignorada, do Balzac, também da editora Antofágica, ele disse, né, pra seguir aumentando a minha coleçãozinha, e conseguiu. Então, assim, isso aqui é uma obra-prima. E eu estou curiosa para ler. Ganhei do meu cunhado, maravilhoso, incrível. Quanto eu incomodei por esse livro, não está escrito. Então, assim, eles sabiam que eu queria muito. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Estou muito ansiosa para ler. Achei, assim, um mimo. As letras são azuis, tá? E tem ilustração, como tudo da Antofágica, os outros ali também. E, assim, tô muito ansiosa para conhecer este personagem aqui. E por último, mas não menos importante, nós temos Hoje é um Belo Dia para Matar, do Patrick Horvat.
da editora Darkside. E assim, eu quero muito ler isso, muito, muito. Vai ser esse mês ainda, eu acho. Que eu tô muito empolgada. E ai, gente, é maravilhoso. Tipo assim, crime com uma arte tão fofinha e aquarelada, não podia ser melhor, né? Então é isso, essas são as minhas leituras e as últimas coisinhas que chegaram por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falei muito rápido, mas é por conta do armazenamento do meu celular. Mais uma vez, né, se vocês quiserem algum vídeo específico, é só comentar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. E se for comprar qualquer coisa pela Amazon usando os links aqui do canal, vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença, principalmente agora que vai vir um momento assim derradeiro na minha vida, tá? Em breve eu compartilho com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.